Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário Luciano Bispo. Bom dia, deputada Áurea Ribeiro. Bom dia, os outros deputados que estão aqui nessa sessão, em véspera do dia 7 de setembro. Um bom dia às funcionárias, funcionários, toda a assessoria, pessoal na galeria, imprensa. E um bom dia a toda a população sergipana que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Alese. Vou fazer minha descrição para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão. Sou uma mulher trans, cor de pele branca. Hoje estou a caráter, em homenagem ao nosso Brasil, à nossa independência, com macacão amarelo, com colar de renda irlandesa verde, cinto branco, salto azul e um brinco amarelo e azul. Viva o nosso Brasil, viva a nossa independência. E falando de independência, eu vim justamente assim para trazer algumas reflexões e fazer um convite, porque amanhã, em mais de 80 cidades, vai acontecer o grito dos excluídos e das excluídas. Porque no dia 7 de setembro de 1822, há 201 anos, a gente teve a independência do Brasil em relação ao domínio da corte portuguesa. Mas, infelizmente, alguns grupos até hoje sofrem por não terem seus direitos garantidos. Vivem em situação de exclusão, de dependência do Estado, de políticas públicas que garantam cidadania e dignidade. Então, eu digo que a independência foi da corte portuguesa, mas, infelizmente, a gente não ficou, principalmente esses grupos vulnerabilizados, não ficou independente desse processo de colonização escravagista que dominou e retirou direitos, principalmente dos povos originários, de todas as pessoas que não aceitaram esse domínio, sejam as mulheres que não aceitavam as normas, sejam as pessoas LGBTs que iam de encontro a esse processo que tem uma base no fundamentalismo religioso, que tirou o território, a cultura dos povos originários. Então, convido a vocês, amanhã vai ter a concentração aqui a partir das 8 horas na Catedral, e depois, lá no horário de meio-dia, vai sair lá na Avenida Barão de Maruim, denunciando. Hoje o tema vai ser: você tem fome e sede de quê? Justamente para lutar a favor do acesso à comida e à água, que muitas pessoas ainda precisam dessa para sobreviver, passam fome e não têm acesso à água. Então, e além de outros temas que sempre foram recorrentes do grito dos excluídos, que é a garantia do direito à população de rua, as pessoas LGBTs, as mulheres, a população do campo que luta a favor da terra, e todos os movimentos sociais que lutam pelos seus direitos no nosso Estado. Falando sobre direitos, hoje está acontecendo uma manifestação lá no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho, o Compajaf, lá no bairro Santa Maria, organizado pelos familiares das pessoas privadas de liberdade, com o objetivo de pedir o fim da revista vexatória que esses familiares passam diariamente, que consiste em obrigar pessoas a se despirem para verificar se carregam no corpo material ilícito. E essa prática constrange principalmente mulheres, irmãs, mães, esposas e filhas.
essa prática pode ser simplesmente evitada e abolida com o uso do body scan, que várias penitenciárias já têm, como a de Areia Branca, mas não tem técnicos para usar. Quer dizer, investem numa tecnologia e não dá capacitação, não tem pessoas para usar. Então, é todo o nosso apoio aos familiares, né, que também denunciam as condições em que vivem as pessoas privadas de liberdade, né? Celas superlotadas, onde pessoas precisam se revezar para dormir, falta de acesso à água potável para beber, restrição ao banho de sol, visitas interrompidas sem explicação. São situações evidentes de violação de direitos humanos, já diversas vezes denunciadas, né, e sistematicamente ignoradas pelo governo do Estado, através da Secretaria do Estado de Justiça e da Defesa do Consumidor. Então, espero, né, que a gente possa ver uma forma de resolver isso. Tem até um relatório que eu já apresentei aqui, né, que foi o mecanismo de combate à tortura, que fez uma fiscalização aqui e percebeu várias violações de direitos humanos. E eu, sobre esse assunto, que muitas pessoas dizem, estão defendendo o bandido. Não, a gente está defendendo direitos humanos, direitos de pessoas, né, que devem pagar pelo o que fez, mas que as condições que estejam ali não sejam uma condição humilhante e que essas, e ao contrário, né, que os complexos penitenciários deveriam fazer um trabalho de ressocialização, né, um trabalho que eles possam viver, né, ali, e quando sair poderem, né, retornar a viver, né, na sociedade como qualquer outra pessoa. Outra denúncia que eu quero fazer dos jovens artistas, que merecem a atenção de todos e todos nós, né, representantes do povo, porque ontem a Fundação Cultural de Aracaju, a Funcaju, realizou um evento intitulado A Periferia Ocupa a Cidade, supostamente em alusão às comemorações dos 50 anos do hip hop. Porém, o que deveria ter sido uma celebração de cultura das periferias, né, das artistas e os artistas da periferia, se tornou um exemplo preocupante de falta de diálogo e respeito com os movimentos culturais que verdadeiramente compõem nossa cidade e que são atores, né, da nossa cultura. A Funcaju afirmou que o evento contou com parcerias entre coletivos sergipanos ligados às expressões artísticas urbanas e periféricas. Mas, no entanto, o que foi visto no evento é que não foi construído de maneira coletiva, ignorando completamente as vozes daqueles que são os verdadeiros construtores do movimento de rua e do hip hop em nossa cidade. Pior ainda, a Funcaju ignora manifestações de repúdio dos coletivos e da população que foram expressas nos comentários das páginas da instituição, nas redes sociais, e isso é profundamente lamentável e demonstra uma falta de sensibilidade por parte do órgão público, que deveria ser o guardião da cultura em nossa cidade e quando realizar um evento como esse, ter um diálogo, né, principalmente com aquelas pessoas e não somente com aquelas pessoas que estão ligadas, né, ao governo, porque independentemente, né, da nossa concepção política, todas as pessoas deveriam ser contempladas. Então, é isso. Outro assunto que eu vou trazer aqui é sobre a questão do stalking e a violência contra a mulher, porque Sergipe apresentou um aumento de 35% no número de denúncias de crimes
de stalking e de violência psicológica contra mulheres nos últimos 2 anos, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. Stalking, quem não sabe, significa perseguição em inglês, que agora é reconhecido por lei e consiste em seguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, seja pelas redes sociais, fisicamente, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, ou invadindo sua liberdade ou privacidade. E, infelizmente, a maioria dessas vítimas é de mulheres. Nesse cenário, o anuário também apontou o crescimento dos números de casos de estupro, assédio e importunação contra mulheres em Sergipe nos últimos 2 anos. O total de registros de estupros passou de 6.899 em 2021 para 732 em 2022. O mesmo aconteceu com as denúncias de importunação sexual, que passaram de 261 para 266, enquanto os registros de assédio sexual baixaram de 63 para 67. Um outro dado que também foi destacado no levantamento foi o número de mulheres que foram vítimas de algum tipo de ameaça. Em 2021, foram registrados 8.005 casos contra 8.689 em 2022. Eu sei o quanto é difícil ler e ouvir sobre esses dados, mas mais difícil ainda é entender por que não vemos o poder público estadual desenvolvendo uma política efetiva para garantir o direito à vida dessas mulheres. Infelizmente, foi criada uma Secretaria Especial da Mulher, mas quando vai cobrar alguma ação, é dito que não tem recurso. Do que adianta ter uma secretaria que se não tem recurso para que as pessoas que compõem essa secretaria possam desenvolver as ações e políticas públicas. Todos os níveis de violência têm aumentado em nosso estado. Violência policial, violência contra crianças e adolescentes, contra mulheres, contra a população jovem negra. E o que falta para o governo ampliar os horizontes desse debate e pensar além da repressão. E a gente está à véspera da discussão do PPA e da LOA. E a gente sabe que para que algumas políticas públicas sejam realmente efetivadas, a gente precisa de investimento, de recursos, para isso. Então, espero que aqui, nas discussões do PPA e da LOA, a gente possa ver forma da gente remanejar o orçamento e não aceitar aquilo que o governo impõe, porque essa casa tem a prerrogativa também de remanejar recursos justamente para garantir nessas políticas públicas que são demandas da nossa população. Ontem, uma mulher de 24 anos foi encontrada morta ao lado de um carro incendiado em uma estrada de terra entre Caueira e Uabaís, no município de Itapuranga da Junda. Quantas mais terão de morrer para que essa violência seja encarada com seriedade, com prioridade e com política pública continuada. Então, outra questão também sobre a violência, para debater e diminuir a violência, é a questão da educação. Infelizmente, a gente vive num país machista, sexista, misógino, e que o simples fato de discutir gênero, que é discutir papéis de homens e mulheres na sociedade, é demonizado, infelizmente, por pessoas reacionárias, conservadoras, retrógradas,
como infelizmente está acontecendo lá no Congresso Nacional. Não sei se os meus pares viram, né, um pastor, né, que está apresentando, né, um projeto que foi de Clodovil de 2007, ele alterou, que é justamente um projeto para garantir o casamento homoafetivo, né, de pessoas LGBTQI+, e que ele alterou, e que esse projeto está sendo discutido, ontem foi discutido na CCJ, ele alterou como relator, e o projeto quer proibir o que já foi garantido pelo STF em 2001, e estão discutindo, aí vem com o discurso moral. Não, é porque a gente é a favor da família, e nós somos a favor das famílias, né, de todas aquelas pessoas que compõem a diversidade das famílias brasileiras. Não adianta vir com esse discurso fundamentalista, castrador, dogmático, moralista, para querer ir de encontro a uma conquista, gente. Em 2011 as pessoas querem retirar, porque infelizmente, por causa dessa bancada, né, da Bíblia, que usam o nome de Deus, o nome da família, como uma forma de controlar, de dominar, tentam impedir todos os projetos que garantam a nossa cidadania. Pasmem, presidente, lá no Congresso Nacional não tem nenhuma lei. Aqui na Assembleia já foram aprovadas várias leis que garantem os direitos da população LGBT. E lá no Congresso Nacional nunca foi aprovada nenhuma lei por causa dessa bancada que vem com esse discurso. Isso é muito retrógrado, é um retrocesso muito grande. Aí o STF vem com a lei justamente por causa dessa morosidade, por falta, né, de uma discussão ampla sobre esses direitos. Vem, né, uma pessoa e quer retirar esse direito que garantiu cidadania, que mudou com que as pessoas pudessem nos enxergar como pessoas, como qualquer outra, né? Eu acho, e o que me adoece mais, que eu fico, adoece não, que me deixa mais triste, é saber que esse discurso dessas pessoas que dizem, da família tradicional brasileira. Que família tradicional brasileira é essa? É essa família tradicional em que o maior índice de violência contra as crianças e adolescentes é nessa família, que o maior índice de violência contra as mulheres é dentro, né, dessa família tradicional, contra a população LGBT, que são expulsas de casa com 13, 14 anos, e muitas são empurradas para a prostituição. Então, que família é essa? Que Deus é esse, né, vingativo, que não vai acolher uma pessoa por amar? Então, eu fico feliz de saber que nessa casa a gente não tem esse tipo de embate, pessoas que pensam dessa forma retrógrada, né, de retrocesso, né, e estou aqui justamente para isso. Se alguém tem alguma, não conhece sobre as nossas pautas, as nossas reivindicações, estou aqui para levar informação, porque a gente não quer privilégio, a gente não quer destruir a família tradicional, a gente quer dizer que existem outras formas de construir uma família, que as pessoas devem e têm o direito de amar, se relacionar, casar, viver da forma que sinta bem, sinta feliz. Então a gente não vai admitir retrocesso. Ontem a bancada, não só do PSOL, do meu partido, mas de outros partidos, foram lutados, denunciaram, né, o perigo desse projeto, que não diz respeito só nós, as pessoas LGBT, diz respeito a todos nós, né, porque felizmente todas as famílias existe alguém que tenha, né, alguém que seja LGBT. Então vamos resistir, não vamos aceitar que pessoas, né, usem o nome de Deus, de Jesus, para querer de encontro a garantia de pessoas, né, que vivem, né, lutando para conquistar, né, conseguir viver, né, com direitos garantidos, como a nossa população, que a gente está cada vez mais
ocupando espaço na nossa sociedade e ressignificando e desconstruindo esses discursos de ódio. Então, para finalizar, viva o amor, viva o respeito. E é isso, senhor presidente. Obrigada. Ainda no